Olá, amigos. Estamos de volta aí para a nossa conversa de política e nós vamos receber agora o deputado federal Tiago Dimas, que vai falar sobre uma proposta que ele fez ao novo Código Eleitoral aprovado pela Câmara nessa semana, que vai para o Senado, que foi para o Senado já, que deve ser votado na próxima semana e que deu o que falar, bastante comentários a respeito do assunto, que foi o seguinte: o deputado ele apresentou uma emenda sugerindo a incorporação pela relatora do texto do novo Código Eleitoral, a Margarete Coelho, do Piauí, do PP do Piauí, que busca permitir que os candidatos que são dirigentes de entidades e associação de classes possam disputar a eleição sem necessidade de desincompatibilização. Se eu não me engano, a desincompatibilização agora é de 4 meses, não é isso, deputado? Primeiro, obrigado por receber a gente e explica para nós essa proposta, como que é. Bom dia, boa tarde, né? Olá a todos, Kleber, a todo mundo que está nos acompanhando. A gente tem buscado debater bastante essa reforma do Código Eleitoral. Ela está revogando toda a legislação relacionada às eleições e unificando em uma só lei, né? Então, esse PLP, esse Projeto de Lei Complementar 112, são mais de 800 artigos e nós tentamos ver o que era possível melhorar em alguns pontos, alguns aspectos. A relatora já tinha colocado essa previsibilidade para membros do Poder Executivo. A gente tem, por exemplo, prefeitos que formam consórcios e poderiam, teriam que se desincompatibilizar desses consórcios, sair da presidência, por exemplo, para poder concorrer às eleições. E são órgãos administrativos, assim como eu também entendo e vejo as outras associações representativas de classes, como é o caso do Tocantins, da ATM, da União dos Vereadores do Estado do Tocantins, que também presta esse serviço de apoio, de suporte e fortalecimento da classe em função do cargo. Então, o que a gente propôs e foi acatado pela relatora, isso foi incrementado dentro do seu próprio relatório, foi possibilitar que também vereadores, membros do Poder Legislativo, que sejam presidentes de associações em função dos seus cargos, associações representativas de vereadores, por exemplo, como essa que eu mencionei, a gente sabe que o Tocantins tem outras também, que a diretoria não precisa se afastar. A gente tinha, por exemplo, nas eleições municipais, os vereadores, todos, naturalmente, a grande maioria é candidato, a maioria a reeleição, outros até mesmo a candidatos a prefeito. E o que acontecia é que esse pessoal, esses dirigentes dessas entidades, tinham que se afastar, às vezes até tendo que colocar pessoas de fora, sem necessariamente serem vereadores, para representar a associação. Então, a gente corrige esse erro, provocando e promovendo, um grande avanço para toda a classe de vereadores e de membros do Poder Legislativo, como também do Poder Executivo, a exemplo da Associação Tocantinense de Município, que não é só o presidente, tem toda a diretoria, que é grande, formada por outros políticos também, que agora não precisarão se afastar quando essas entidades forem comandadas e conduzidas, em razão do cargo. Agora, a nossa emenda basicamente dita isso. Agora, mas quando fala de entidades de classe, não está se referindo também, por exemplo, conselhos regionais, federações, sindicatos e essas associações outras comerciais, por exemplo, eles também se englobam nessa mudança? Não inclui, Kleber, porque a gente, em razão do cargo, essas pessoas, normalmente, que eu mencionei, são candidatos ou à reeleição ou para um outro cargo dentro das eleições e ocupam essas entidades, essas diretorias dessas entidades, em função do cargo. Então, a emenda e esse texto ele é bem claro em falar, em mencionar que são entidades que defendam a representatividade do cargo, Então, isso não se aplica às demais associações, outras instituições que deverão permanecer da mesma forma as regras de desincompatibilização. Então isso essas aí... entidades, elas normalmente estão bem restritas ali e buscam defender o próprio meio ali, o fortalecimento da própria classe já mandatária. Então, não tem justificativa
deles terem que se afastar. Ah, Agora, as outras, eu concordo que tem que permanecer da mesma forma, até porque a gente tem outras entidades de diversos aspectos, de diversos segmentos, que com forças diferentes, e aí sim, essa regra continua valendo da mesma forma de desincompatibilização. Isso é importante, porque eu vi que a confusão foi aí. Tem muita gente achando que presidente de federação comercial, federação industrial, de conselho regional de profissão, poderia, não precisaria também desincompatibilizar, e se levantou aquela questão. Peraí, mas a pessoa pode, de repente, usar a estrutura em campanha, porque ele é o presidente da entidade. Então, ou seja, elas não são atingidas, simplesmente, isso é importante ficar claro, que são aquelas entidades de caráter mais administrativo, como você falou, o caso da TM, o VET, por exemplo, que as pessoas exercem funções nessas entidades já em função do cargo eletivo que elas têm. É isso, né? É isso, e é que nem eu coloquei também, né? São políticos que sempre são candidatos, normalmente. Então, eles teriam que se afastar para entrar uma pessoa de fora que não tem ali, isso não faz sentido. Então, sendo entidade representativa de cargos eletivos, aí não há necessidade desse afastamento. Agora, se for qualquer outro tipo de entidade, de associação, de órgão, aí continua valendo as mesmas regras, como eu já mencionei. Ah, muito bom. Então agora ficou bem esclarecido, bem pontuado. Agora, no geral, qual a avaliação que você fez desse novo Código Eleitoral que foi aprovado? Me parece que foi mantida. Como ficou a questão, por exemplo, da coligação? Como que você avaliou e o que ficou definido aqueles pontos mais polêmicos que se debatiam na sociedade? A coligação ela ficou de fora, né? Foi aprovada em uma outra PEC que está em tramitação no Senado. O Senado vai certamente apreciar. Não temos grandes perspectivas de aprovação dessa PEC no Senado, mas o Código Eleitoral, que foi esse, que é o PLP 112 de 2021, ele é um grande avanço, né, para a eleição no país, porque primeiro que a gente unifica toda a legislação correspondente ao tema, e depois porque trouxe algumas inovações, corrigiu alguns equívocos, por exemplo, que nós tínhamos relacionado até mesmo a crimes, a multas, alguns abusos, outros foram amplificados, né, como é o caso, por exemplo, das fake news, da divulgação de notícias falsas. Então, em relação aos partidos, agora é possível, por exemplo, a criação de federações, né, se o Senado aprovar e após a sanção, são as federações partidárias, que são uniões pontuais com validade de 4 anos, e devem respeitar uma série de critérios e não necessariamente uma fusão partidária. Temos também outras questões que já vinham acontecendo, como o caso das candidaturas coletivas, que agora passa a ser regulamentado, vai poder ser registrado. Há um tema muito polêmico também, a questão da quarentena dos militares, de membros do judiciário como um todo, que, ao meu ver, pessoalmente, eu sempre busco, e eu acho que a eleição é um momento democrático e a gente tem que possibilitar o maior acesso possível de pessoas para que a gente tenha uma representatividade da população. Isso até retornou através de uma emenda aglutinativa, isso vai para o Senado, vamos ver o que o Senado decide, mas também é uma das questões que foi colocadas. Eu, particularmente, votei contra. A questão das jurisprudências, né, também faz com que agora seja observado o princípio da anualidade eleitoral, ou seja, nas vésperas da eleição, o TSE vai lá e interpreta, faz uma interpretação diferente de um trecho, ou com base em outro processo. Isso vai ter que ser respeitado o prazo de 1 ano antes, né? Então, justamente para não pegar ninguém de surpresa e a gente ter uma eleição bem clara e uma eleição um pouco diferente. Então, acredito que, no geral, houve um grande avanço através dessa... A janela partidária foi institucionalizada, me parece que agora, todo mês de março do ano eleitoral, é possível a mudança de partido, é isso? Os 30 dias, né, e temos esse prazo de 30 dias durante o mês de março. Isso é regulamentado, né, de uma forma bem clara e bem definitiva, espero eu, que trouxe esse texto do novo Código Eleitoral. Agora, a expectativa de vocês é que o Senado mantenha a legislação que prevaleceu na eleição municipal, que não tenha coligação. Essa é a expectativa nesse momento.
A coligação está sendo tratada na PEC, ela foi retirada desse texto e acredito que não deve aprovar lá. E o que foi discutido muito durante essa semana é de que o Senado faça a análise desse projeto de lei complementar ao longo dessa próxima semana, para que a gente tenha a aprovação dela e o encaminhamento sem mudanças, né, sem grandes mudanças, para que a gente possa ter a sanção e a validade dela já na próxima eleição, porque a gente sabe que isso tem que acontecer até o início de outubro, um ano antes da eleição. Então, a gente está com essa grande expectativa de que isso ocorra, viu, Cléber? E até porque eu tenho conversado com alguns dirigentes partidários, vários políticos pré-candidatos, e eles estão preocupados, inclusive, que isso está travando até as definições de composição para definir todo o processo eleitoral 2022. Então é fundamental que isso seja desamarrado logo, né, deputado? Isso depende muito, porque as criações das chapas, por exemplo, estão atreladas a isso. Há uma expectativa dos pré-candidatos a deputados, por exemplo, de terem uma definição de como que vai ficar as chapas e qual que vão ficar as regras. Isso também é até um ponto muito importante, porque agora a sobrinha, né, a sobra partidária, ela só vai valer para os partidos que atingirem pelo menos 80% do quociente eleitoral. E com uma cláusula de desempenho individual mínimo de 20%. Então, se a gente levar em consideração Tocantins, que para estadual é um quociente eleitoral aí aproximado em 30 mil votos para deputado estadual, só as chapas que fizerem pelo menos 24 mil votos vão poder ter direito a uma vaga, desde que o candidato, o melhor colocado, tenha pelo menos 6 mil votos. Para federal, são aí em torno de são 100 mil votos do quociente, aproximado, né, fazendo uma conta arredondada. Então, as chapas que tiverem 70 mil votos têm uma vaga garantida, 80 mil votos, desculpa, né, porque 80%, e o candidato tem que ter pelo menos 20 mil votos. Então, com essa regra de 80% do quociente para computar para a sobra, com 20% de uma cláusula de desempenho, o desempenho mínimo, né, de cada candidato, então a gente acredita que a gente pode ter um número um pouco menor, né, de chapas, de partidos, para que a gente possa ter uma eleição que não promova tanto a eleição ou dê a titularidade de mandatos, por exemplo, para pessoas que têm uma baixíssima votação. Então, isso acho que é um trecho muito importante que é corrigido nessa revisão, nessa reforma do Código Eleitoral. Muito bom, excelente. Deputado, é isso, eu agradeço muito as explicações, esclarecimento, ficou muito essa dúvida essa semana, quer dizer, o presidente de conselho e tal, ficou claro, pessoal, é só para candidatos que estão no mandato e que ocupam um cargo dentro de uma associação, etc., por conta desse cargo. Ficou bem esclarecido. Deputado, muito obrigado, bom final de semana e boa sorte aí para vocês nas suas atividades. Obrigado, Cléber, um grande abraço. E é isso, pessoal. Então nós conversamos com o deputado Thiago Dimas sobre a reforma eleitoral, fundamental, porque é ela que vai definir como que vão se comportar os agentes políticos, os pré-candidatos, a partir de agora. Um abraço a todos e até a próxima.